Legal, pessoal. Aqui é a Laura. Agora eu tô de volta. Eu imagino e espero que seja a última parte, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação. O próximo passo seria, então, fazer os itens. O que são os itens? É o que tem na proposta mesmo, tá? Que é a parte, seria a principal parte, no sentido de que é o que contém, o cardápio, o conteúdo mesmo, mas de uma maneira ou de outra é a mais fácil. Vamos lá, né? Então, como é que eu tenho? Eu tenho essa coluna aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui. Pronto. Então, essa coluna aqui é onde tem os itens. Eles estão distribuídos aqui numa listinha. Essa coluna do meio a gente chama de descrição. Então, tem aqui um negocinho para falar. E aqui é de valor adicional. O que é valor adicional? A gente já colocou preços aqui, né? R$10 por pessoa para 200 convidados. Por que eu colocaria, então, um valor adicional para os itens? O que acontece? Tem alguns itens que eles estão inclusos no cardápio por esse preço, mas às vezes os fornecedores querem colocar algumas outras coisas que você pode escolher ou não ter no cardápio por um custo adicional. Então, vamos devagar. Na coluna item, você tem as opções oferecidas. Então, vamos devagar aqui na coluna item primeiro. Duração de 4 horas, duração de 5, quais são as bebidas que podem ter, entradinhas frias, salgadinhos, finger food, que são aquelas cumbuquinhas, mesas de frios, pratos principais, saladas, churrascos, massas, molhos, pratos com carne, paella, crepes, doces e fim de festa, que é bem casado, doce, bolo, docinhos, frutas, sobremesas, aquela mesa de café, comidinhas da madrugada. E serviços e infraestrutura, que são serviços adicionais que o buffet pode te oferecer e a infraestrutura dele, o pessoal que trabalha para ele e tudo mais. Então, assessoria, decoração, DJ, foto e vídeo, um bolo cenográfico, que é um adicional, a gente considera estacionamento, se o espaço tem, se tem gerador de eletricidade, louças, talheres, utensílios, móveis, quem é o pessoal de serviço, se ele monta um altar para você, infraestrutura e espaço, quando você quer colocar detalhes do espaço, e desconto do dia da semana eu explico depois. Então, a gente vai preencher na primeira o item, na segunda a gente vai descrever. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, sei lá, eu vou colocar aqui infraestrutura e espaço. O que tem na infraestrutura e no espaço? Tem salão que comporta 300 pessoas. Eu não vou colocar móveis aqui, porque móveis tem uma seção à parte, mas tem, tipo, espaço aberto. Isso tudo aqui vai estar no material que o fornecedor vai te passar. Se não tiver, você não escreve, tá? Às vezes tem infraestrutura e espaço, mas não tem uma descrição. Então, você pode colocar aqui e deixar isso aqui em branco. Isso aqui está incluso no preço? Ótimo. Não está, você coloca aqui. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Então, olha, usando o cardápio que ela passou pra gente e mostrando já como eu preenchi, aqui ela fala de coquetéis de entrada, então maracujá, chocolate, coco, morango, e canapés. E salgados. Então, eu acho que eu ignorei totalmente canapés, coloquei os salgados. Mas, enfim, era para ter colocado tudo. Então, existem algumas informações de descrição que importam bastante. Por exemplo, salgados são 12 tipos a escolher. Aqui tem mais que 12. Então, é importante que você coloque 12 tipos a escolher, tá? Vamos para a próxima parte. Então, eu simplesmente pego tudo que está aqui e eu traduzo nessa parte de itens falando o que é. Então, por exemplo, bolo, docinhos, eu coloquei aqui docinhos, eu devo ter colocado isso em outro lugar, mas na outra tabela. Mesa de café, tem café, petit four e licor, então eu coloco aqui. Material em porcelanato e prata, eu coloco aqui também. Bebidas eu dividi em água e refrigerantes, eu coloco junto, sucos, cerveja.
vinho, whisky fornecida pelo cliente. Opa, essa linha aqui está errada. Se ela é fornecida pelo cliente, que no caso é a noiva, não está incluso. E ele também não inclui, então não tem nem o que colocar preço, porque ele não está oferecendo. Então isso daqui a gente tira, tá? Eu coloquei para vocês verem que eu coloquei de propósito, aqui, ó, ela está inserida errada. Daí, pessoal de serviço e apoio, tá falando aqui dos garçons, garçonetes, louças, daí tem móveis, tem mesas, isso aqui estava tudo junto, eu separei. Porque são louças e utensílios são uma coisa, móveis são outras. Decoração não inclusa, também não coloco. Salão incluso? Coloco, então eu poderia ter colocado como salão. Infraestrutura, salão. Período, festa com duração de 5 horas. Duração de 5 horas, preciso comentar alguma outra coisa? Não. Se tivesse, por exemplo, tolerância de 5 minutos, eu colocaria. E DJ. Então, legal. É possível, aqui ó, é possível que alguns e-mails venham sem o cardápio. Que venham só falando, ó, coquetel e massa é tantos reais. Ou muito simples. O que eu sempre faço primeiro é buscar no site, porque às vezes no site do fornecedor existem os cardápios. Então a ideia é que você busque no site para ver se existem cardápios, ou lê o e-mail para ver se ele te mandou alguma opção de cardápio. Se não, tudo bem, você pode colocar só os itens, se não tiver descritivo não precisa, tá? Se tiver, coloca. Daí, a parte de adicionais, né, que é aquilo que eu estava falando de valor adicional. Então, por exemplo, ó, alguns exemplos onde ele não está. Aqui, ó, buffet, preços. R$55 por pessoa, que é um cardápio de coquetel, mais massa, mais bebidas. Mais espaço DJ staff por 3.000. Mais flores por 1.500, entre 1.500 e 2.000. Mais cerimonial por 1.000. Mais entretenimento, etc. Então, aqui, ele está falando que esses R$55 é o preço, mas eu tenho essas outras coisas aqui que eu tenho que pagar à parte. Então, eu coloco elas como item. Um bom exemplo aqui de algo que pode dar errado é que espaço DJ staff, ele está cobrando R$3.000 e flores é 1.500 a 2.000. Isso daqui, ó, eu já colocaria, ele tá obrigando você a colocar. Então, é um caso específico. Então, ele vai te cobrar de qualquer maneira. Então, se ele está fazendo para mim por 200 pessoas, se esses R$55 são para 200 pessoas, eu pegaria esses 3.000 mais 1.500, 4.500, dividiria por 200 pessoas e somaria aqui. Agora, o cerimonial e o entretenimento, eu posso colocar nessa parte de item. Então, assessoria de casamento é a mesma coisa que cerimonial. E eu coloquei R$1.000 aqui, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, ele funciona da mesma maneira que esse. O preço por pessoa é 1, que é por pessoa, só que os outros adicionais, eles estão cheios, eles não estão por pessoa. Então, eu coloco aqui, normal? Não. O que acontece? Do jeito que eu construí a tabela, tudo que você for colocar aqui, nesse valor adicional, vai ser considerado como, se você colocar como valor, se você não colocar nada, é porque não tem valor adicional, está incluso. Mas se você colocar aqui 10.000, ele vai achar que é 1.000 por pessoa, tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? As últimas 5 linhas, que estão pintadinhas de amarela, elas estão, o cálculo delas está feito para que se eu colocar 5.000, ele vai entender que é 5.000 o valor total e não o valor por pessoa, tá? Então, se você quiser colocar valor total 5.000, um valor adicional que é cheio, não é por pessoa, você coloca aqui embaixo. Daí você vai me falar, mas Laura, eu preenchi, os itens vêm só até aqui e sobrou esse monte de linha e tem essas amarelas. Posso deletar? Posso tirar? Não, não faça nada. Não delete nenhum campo dessa planilha. O que você tem que fazer simplesmente é
aqui, até aqui você coloca, sei lá, veio até aqui, não tem problema, você salta, não tem problema saltar. Daí você vem e coloca. Tem espaços no meio, não me importa. São daqui até aqui em cima são 20 linhas e tem que ser sempre 20 linhas, tá? Legal. Então, e daí tem os itens, no caso aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, que o preço por pessoa é 164, só que os adicionais, eles são por pessoa, tipo, ilha de frios, ilha de aperitivos ou lanchinho da madrugada. Nesse caso, eu coloco nessa parte superior, eu posso colocar em qualquer lugar aqui o valor adicional. De R$25 por pessoa ou 8, como nesse caso aqui, ó. Mesa de frios, ilha de aperitivos, fica aqui. Tá? O 164, que é o preço por pessoa, fica na parte lá de cima da tabela, preço por pessoa. Então, aqui, ó, preço por pessoa, eu coloco aqui os valores, ó, 10, 10, aqui nesse caso é 164. Tá? Uma outra pergunta que você pode fazer então, posso colocar ali, nesse lugar amarelo, itens com adicionais por pessoa? Que nem esses daqui, ó, ilha por R$25 por pessoa? Não, porque esse amarelinho é feito para o preço cheio. Posso colocar itens adicionais com esse valor de cheio, de 3.000? Aqui, não. Os itens que não têm custo adicional, eu posso colocar em qualquer lugar? Pode, não tem problema, tá? Um outro exemplo aqui de adicionais que podem aparecer de uma maneira estranha, por exemplo, quando os pacotes são idênticos, a única coisa que muda entre eles é que um tem massa e outro não tem. Daí, em vez de você criar 2 pacotes separados, você pode criar o pacote coquetel mais massa opcional. Daí, o que você vai fazer? O pacote básico é o coquetel por R$85. Então, aqui, ó, você vai colocar R$85. R$85, certo? O outro pacote é coquetel em massa por R$95, ou seja, a massa está custando R$10 a mais. Então, o que eu vou fazer simplesmente, deixa eu diminuir aqui o zoom, tá aqui os 85, eu não preenchi as outras informações, tá, pessoal? Mas é achar e preencher, enfim. 85, e então eu coloco aqui, ó, massas e molhos, procuro aqui massas e molhos. Se você fizer zoom, vai ser mais fácil de enxergar, mas eu sou preguiçosa, então eu vou colocar massas e molhos, e vou colocar R$10 aqui, por pessoa. Então, ele já vai, esse dado vai ser computado corretamente. Certo? Daí, eu sou mentirosa. Por que eu sou mentirosa? Num ponto. Fica tranquilo, não é nada demais. Aqui, todos os campos, eles têm opções que você tem que escolher, né? Você já tem que escolher. Então, aqui já aparecem as opções. Daí você vai falar assim pra mim, porque em algum momento você vai chegar lá. Imagina que esse massa e molho, que eu tô falando que é adicional, é massa e molho R$10. Só que tem esse massa e molho é aquele tipo penny, que não tem nada demais. E daí você vai falar massas e molhos do tipo, daí aqui você coloca tipo penny, e aqui você coloca do tipo recheado, porque é mais caro, e que vai ser R$12 em vez de ser 10. Só que eu não posso ter o mesmo item, 2 itens de nome igual. Então, você simplesmente muda o nome. E você coloca massas e molhos recheados. Daí, o que vai acontecer? Erro. Porque normalmente ele não aceita você fazer isso. Mas eu sou legal e eu deixo você fazer isso. Então, você copia simplesmente uma célula qualquer de fora, cola em cima, então ele não vai pedir mais aquilo. Escreve massas e molhos recheados. Legal. Daí você consegue colocar, tá? Isso aqui é só em último caso, nesses casos aqui em específicos ou em outros que você venha falar comigo especificamente. Bacana? Eu achei que o terceiro era o último, não é, me desculpa. O último